Vamos dar uma analisada em duas pirâmides etárias fáceis. A primeira, que é esta aqui, clássica, isso aqui é clássico, parece aquele bolo que saiu Marilyn Monroe para John Kennedy. Aqui nós temos a base, lembrando a vocês que aqui nós temos o corpo e aqui nós temos o ápice. Muitas vezes, muitos trazem pirâmide de países, eu vou colocar entre aspas, subdesenvolvidos, que esse termo já nem se usa mais nos vestibulares. Nós vamos colocar aqui países periféricos. Na minha época de escola, achava-se que a pirâmide por si só, ela conseguia mostrar se o local era desenvolvido ou não. Não é bem assim. Existem outros fatores, mas é a estrutura etária analisada. Então vamos começar aqui com tranquilidade, tá? Primeiro, a base, ela é mais larga do que o corpo. Então essa é a primeira situação de uma pirâmide etária. Base mais larga do que o corpo. Tá, o que isso significa? Primeiro, elevadas taxas de natalidade e taxas de fecundidade. Então, o grande número de crianças, de nascimentos. Tranquilo isso. Ora, isto irá causar o quê? Isto irá causar um elevado custo de formação do indivíduo. O que é isso, professor? Para você ter noção, é o dinheiro que seu pai, sua mãe, seu responsável gasta com você, meu filho, até que você produza alguma coisa na vida, tá ok? Então, elevado custo de formação do indivíduo, tá? Depois, outra situação, nós temos aqui a base mais larga do que o corpo, logicamente, nós temos muitos jovens. Muitos jovens, né, vão causar o chamado excesso de exército de reserva. Pelo amor de Deus, não é reserva do exército, é excesso de reserva, exército de reserva, a mão de obra para reposição. Se você tem um excesso desta mão de obra para reposição, é claro que você vai ter uma concorrência muito grande e o consequente achatamento salarial, meu filho. Então é isso aqui, olha que beleza. Então, essa é uma base mais larga do que o corpo. E depois você tem um ápice que é considerado estreito e baixo. Ora, se o ápice ele é estreito e baixo, significa que o senhor tem poucos idosos em um local. Se você tem poucos idosos em um local, denota então o seguinte: a baixa expectativa de vida, primeiro, baixa expectativa de vida ou esperança de vida, e depois poucos investimentos na área de infraestrutura. Isso você sabe, pelo amor de Deus. Então tranquilo, filhão. Vai com essa sequência aí que você vai longe, tá? Vamos dar aquela paradinha louco Abreu para analisar a segunda pirâmide, para terminarmos isso aqui, que é um vídeo até relativamente curto, mas que te ajuda nos vestibulares. E aí, fião? Agora vamos passar para a segunda pirâmide, que também é fácil. Uma pirâmide que parece o Submarino, né? Parece aquele filme dos Beatles, Yellow Submarine. Então aqui você tem, vou aqui colocar mais ou menos aqui, né? Aqui esse é o corpo da pirâmide. Aqui é a base da pirâmide, como sempre, e aqui é o ápice da pirâmide. Esta pirâmide aqui, muitas vezes era chamada de pirâmide de países desenvolvidos. Como você não usa quase mais isso, eu vou colocar aqui centrais e alguns emergentes. A Argentina está aqui, o Brasil, de certa forma, também já está por aqui. É só você pegar os dados que nós demos no vídeo passado, tá? O Brasil tem predomínio de adultos desde 1991. Então você não vai falar que o Brasil é o país que tem muito, que é um país de jovens, que você está totalmente, conceitualmente errado.
E aí vai aquela saroba na sua prova. Então, vamos lá, meu filho. Ápice, corpo e base. Então você tem um corpo mais largo do que a base, não é? Então, um corpo mais largo do que a base. O que indica isso? Indica grande número de adultos. Então você tem uma elevada PEA, população economicamente ativa de um local. Pronto. Você tem poucos jovens. Agora vai começar a situação. Se você tem poucos jovens, você tem pouca mão de obra para reposição. Não estamos analisando aqui as mudanças estruturais da economia para a economia a economia cibernética, substituindo o homem pelas máquinas. Então, apenas uma análise simples. Pouca mão de obra para reposição. Ora, se você tem pouca mão de obra para reposição, o Japão que o diga, você vai ter que ter a vinda de pessoas né? Ou você vai criar mecanismo para ter mais filhos, ou como não se cria isso, quase, poucos países criam, você vai ter o quê? Ter que vir imigrantes para trabalhar no seu país. Esses imigrantes, com o tempo, vão se acostumando com a cultura daquele país que o recebe. Muitas vezes tem filhos dentro daquele país. E o que acontece? Esses imigrantes, então, eles vão fazer então a concorrência com a mão de obra local. E isso vai trazer, muitas vezes, desemprego para a mão de obra local, meu filho. Tá? Por quê? Porque os imigrantes são mais baratos. Wolfgang Sauer, que foi presidente da Volkswagen no Brasil e depois foi alçado a presidente da Volkswagen alemã, ele dizia: não me importa a nacionalidade do meu funcionário, ele tem que produzir e mais barato. Por isso que na Alemanha nós temos aí, mais de quase 2 milhões de turcos ali que estão na Alemanha trabalhando, no Vale do Ruhr e em outros parques industriais alemães. E aí o que acontece? Isso vai chegar e vai fazer o quê? O ressurgimento, o ressurgimento de movimentos contrários ao imigrante, movimentos contrários. E isso gera, como por exemplo, nós estamos vendo na Europa hoje, o neonazismo, por exemplo, e o neofascismo. Você está vendo muito na Europa hoje, surgindo renascimento, fascismo desse movimento. E claro, isso gera o xenofobismo, que é a aversão ao estrangeiro, onde nós temos um vídeo no nosso canal, onde nós falamos sobre isso. E o segundo ponto aqui, logicamente, é o ápice. O ápice, meu filho, o ápice ou topo, ele é largo e alto. Ora, então significa o que, professor? Significa que você tem muitos idosos. Os muitos idosos, na realidade, significam que você tem uma elevada expectativa de vida, elevada esperança de vida. A esperança de vida ela vai aumentando cada vez mais. Então essa história que te contam que se vivia muito mais no passado, isso é uma falácia, isso é tecnicamente incorreto. O homem vem aumentando cada vez mais sua expectativa de vida no planeta. E também investimentos na infraestrutura, claro, a estrutura de base. Agora, isso aqui poderá causar o quê? Problemas, impactos econômicos em algumas áreas. Então, os idosos podem causar impactos econômicos em duas áreas. Quais áreas, professor? Na saúde, por exemplo, com a construção de hospitais cada vez mais, aquela velha história, o idoso ele é mais vulnerável a determinadas doenças do que os indivíduos mais jovens, isso é clássico dentro de um processo biológico, e também a área de previdência social, que está ligado à questão do pagamento das aposentadorias. Então isso deverá ser tema de sua prova nos vestibulares desse ano, tá ok? Inclusive, até porque o governo brasileiro lançou ali a reforma da Previdência e poderá pedir no Enem para vocês. Cola conosco, vídeos curtos, mas que trazem de forma objetiva aquilo que você precisa saber no vestibular. Tamo junto, Jaelves, Paradinha Louco Abreu.